Boa noite. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom prestar adoração àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu sou suspeito para falar, né, irmão? Você sabe que músico é fominha, né? Músico gosta desse negócio de adoração. Eu acho que todo mundo que entendeu quem é o Criador ama a adoração, amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Se você está vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo nessa casa. Sinta à vontade. Eu sou o pastor Maicon, pastor nessa casa, juntamente com meu irmão Wesley. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, através dessa mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Amém? Ô misericórdia. Acompanha comigo na sua Bíblia. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Feche teus olhos. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. A oração mais bonita que você pode fazer hoje é dizer a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, porque Tu és digno. Somos gratos a Ti pela Tua presença neste lugar. O clamor do meu coração, Pai, é que o Senhor esteja arrebatando com os nossos corações hoje. É que o Senhor fale de maneira explosiva. Que o poder do Teu Espírito toque os nossos corações de maneira que não possamos mais resistir à Sua vontade. Ó Deus, que os céus se abram sobre nós. Senhor, que o Senhor esteja liberando sobre mim espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa fluir na Tua palavra, que é a Sagrada Escritura. Ó Deus, encha-nos, Pai, de fome pela Tua presença. Encha-nos, Pai, para que possamos ser cada dia mais apaixonados por Ti. Não deixe, Pai, esmorecermos e deixar de pôr lenha, para que o fogo permaneça aceso, e que possamos, Deus, cumprir como o Senhor nos instruiu em Levítico capítulo 6, onde o Senhor diz que o fogo não deve se apagar no altar, e cabe ao sacerdote a cada manhã pôr lenha. Que possamos entender, Pai, que esse princípio rege toda a nossa vida cristã. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo,
ele é um gênio. Já era um gênio, inspirado pelo Espírito ainda, fica genial. O apóstolo Paulo, ele começa a instruir a respeito de casamento. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Essa coisa toda, esse relacionamento, essa profundidade, essa entrega. Amar a mulher como Cristo amou a igreja, é estar disposto a morrer por ela. Ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, é uma submissão total. Mas, Michael, isso não é muito legalista? Não, irmão, porque nunca é pesado ser submisso a alguém que nos ama. Por isso precisamos discernir essas coisas. Só que o apóstolo Paulo, ele continua desenvolvendo o assunto, e ele chega no momento que ele traz luz para o negócio. Ele fala, então, gente, estou falando isso tudo aqui, mas na verdade eu estou falando sobre Cristo e a igreja. Uau! E isso é violento, porque o Paulo está fazendo uma analogia entre o relacionamento do homem e da mulher, marido e esposa, com Cristo e a igreja. E por que Paulo faz isso? Porque certa vez, alguns religiosos foram questionar Jesus. Jesus, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, então, pode jejuar o convidado quando o noivo está presente na festa? Não. Se o noivo está presente, precisamos participar do momento de comunhão com o noivo. Temos que participar do alimento que está sendo servido. Só que ele vai falar assim, vai chegar um momento em que o noivo será tirado. E quando ele for tirado, nesse tempo, jejuarão. O que Jesus está dizendo é, jejuar não é uma opção, é uma ordenança. Então, se você é daqueles que falam, eu não gosto muito de jejum, desculpa, não é sobre você gostar ou não, é sobre fazer ou fazer. Nesse tempo, jejuarão, é uma ordem. Só que, entendendo o que Jesus está dizendo, e conectando os dois textos, a gente vai perceber algo. Jesus está dizendo, quem é o noivo que está presente? Porque o assunto é os discípulos. Sou eu. Ele diz, quando o noivo está presente, e era ele mesmo, não há de jejuar. Agora, quando o noivo for tirado, jejuarão. Só que presta atenção, a igreja na Bíblia, a igreja não é o ministério Reino e Vida, Batista, Presbiteriana, Assembleia. Não é sobre isso. A igreja só existe uma. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, como a Bíblia nos apresenta. A igreja é conhecida como a noiva. Cristo é o noivo. Então a Bíblia, ela fala a respeito de um casamento entre Cristo e a igreja, a noiva e o noivo. Vai chegar um tempo em que o noivo voltará para a sua noiva e haverá a boda do Cordeiro, a festa do casamento. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo está dizendo que o relacionamento entre marido e mulher, ele é semelhante, ele aparenta com o relacionamento entre Cristo e a igreja. E se nós entendermos isso, irmão, o casamento nunca mais vai ser o mesmo, e o relacionamento entre nós e Jesus, a igreja e o noivo, nunca mais será a mesma. Sabe por causa de quê? Quando você acorda de manhã, para você que é casado, quem é a primeira pessoa que você vê? A esposa ou o esposo. Será que nós, como igreja, estamos acordando de manhã e a primeira coisa que nós estamos fazendo é olhar para o noivo e dizer, bom dia, noivo querido. Bom dia, meu Senhor. Aguardo ansiosamente a sua volta. Percebe, quando entendemos as coisas que Paulo está falando, tudo muda na nossa perspectiva do que é ser cristão. Porque infelizmente as pessoas acham que ser cristão é vir na igreja e falar, uau,
dia de adorar a Deus, dia de agradecer. No outro dia, dia de ousadia e alegria. Irmão, desculpa, você não passa de um religioso. Você veio bater o ponto para ver se você consegue um espacinho no céu. Só que no céu não entra religiosos, no céu só entra os filhos. E quem são os filhos? Aqueles que creram em o nome de Jesus. E porque creram, não vivem mais para si, vivem para Ele. Essa é a noiva. Então, por que eu estou fazendo todo esse contexto? Toda essa introdução? O que Paulo está dizendo é que a noiva aprovada, e foi sobre isso que Deus falou comigo na quarta-feira, que a noiva aprovada é uma boa esposa. A noiva aprovada é aquela que se porta como uma boa esposa. Aí eu te pergunto, uma boa esposa, ela trai o marido? Eu não ouvi resposta, você ouviu essa? Igreja, uma boa esposa trai o marido, sim ou não? Não. Se uma boa esposa não trai o marido, por que a igreja tem traído o noivo com coisas fúteis? Por que a igreja tem traído tanto o Senhor com coisas mínimas? Percebe que nós traímos o Senhor quando trocamos a presença dEle pelo smartphone. Traímos o Rei quando trocamos o estar com Ele com estar com o filme, com a série da Netflix. Eu acho que o amante mais poderoso que o Senhor tem hoje nos nossos dias é a Netflix. Ele tem roubado a noiva. Mas por que é algo tão fútil? Esse é o grande problema. O diabo, irmão, você está esperando ele aparecer chifrudo, cabeludo, com os dentes desse tamanho. Você é bobo, ele aparece como uma série bem legal. Aquela que você assiste 1, 2, 3, 4. Uau, vou virar a noite. Eu vou acabar com tudo hoje. Aí eu imagino o noivo batendo na porta no outro dia, 7 horas da manhã. Mas por que você está cansado? Você não passou a noite comigo? Passamos a noite com muitas coisas, mas não passamos uma noite sequer com Ele. Não temos tempo para Ele, mas temos tempo para tudo. O meu futebol, respeita que ele é sagrado. Engraçado que o quarto secreto não é. Muitas coisas são sagradas para nós nos nossos dias. Por isso que a igreja tem se tornado uma noiva reprovada. Porque a noiva aprovada nunca há de trair o noivo. A noiva aprovada, irmão, não é aquela que está bem e está mal, que vive em briga, em pé de guerra com o noivo. Ei, irmão, essa não é a noiva. Por quê? Porque a noiva ela é submissa. A noiva ela é submissa ao noivo. Por quê? Porque o noivo a amou. Amou no passado. Ele não vai amar. Cristo já amou a igreja. E quando? Há 2000 anos atrás, quando a história se dividiu, Ele se entregou naquela cruz e ressurgiu. E hoje nós estamos em que ano? Que ano? 2020? Depois de Cristo. O que você quer dizer? Eu quero dizer, irmão, não importa se você é macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, católico, se você é kardecista, mesa branca, alta magia, magia branca, magia negra, você pode ser o que você quiser. Eu sei que para você e para todos nós, a história se dividiu com o Cristo. A história se dividiu com Ele. E por quê? Porque o ato dele foi maior do que todos os outros atos. O que Ele fez foi maior do que tudo. Cadê os grandes homens que são adorados como deuses hoje? Estão mortos. Mas onde está o Rei da Glória? E quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele está sentado no alto e sublime trono, cheio de glória e poder, e há de vir para reger as nações com cetro de ferro. O nosso Rei não está morto, está vivo. Se entendemos, irmão, que o noivo está vivo, à espera do casamento, nós seremos a melhor igreja da face dessa terra. Você está falando da Reino e Vida? Não estou falando de placa. Placa não tem no céu. Quando você chegar, onde está aqui, ó, Senhor, a Reino e Vida? É falar, está aí, ó, no meio das outras. Porque para Deus, Deus não aprova placa.
Deus aprova corações que temem a Ele, porque o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Quer conhecer a Deus, irmão, de maneira absurda, profunda, profética, incomparável? Tema ao Senhor. A noiva aprovada não trai o noivo. Só que nenhuma traição acontece do nada. Nenhuma mulher fala assim: ih, tropecei e traí, desculpa. A traição, ela é planejada. Não é? Chega uma mensagem, você fala: vou responder. Você está me entendendo? Já não temos mais desculpas para dar para Ele. Ah, Senhor, desculpa, caí porque aconteceu. Fraquejei porque aconteceu. Ah, Senhor, chega de desculpas. Pare de dar desculpas aos céus. Dê resposta aos céus. Dê resposta ao que Deus está fazendo na sua vida. Pare de justificativas. Tem uma frase conhecida que diz que quem é ruim com argumento, quem é bom com argumento, é ruim com arrependimento. Esses dias nós precisamos, como igreja, parar de apresentar argumentos para Deus para justificar pecado. Pecado não se justifica. Pecado se renuncia. Pecado, o que nós precisamos é arrependimento. E parar de falar: aconteceu. Não, não aconteceu. Você adulterou. A igreja tem adulterado, irmãos. A mensagem não é: uhul, topzão, a melhor igreja do mundo. Vou sair daqui falando: que cultaço, que maneiro. Você viu que doideira? Não, irmão. Não é essa a mensagem dos nossos dias. A mensagem dos nossos dias é: ei, se arrepende e volta. Como João Batista. As pessoas, eu falo isso direto, tem que falar isso direto. As pessoas chegam aqui e vê um momento de adoração, falam: que doideira, luz apagada, luz azul, pá, legal, a galera tudo chapando. Mas como assim chapando? Ah, irmão, isso é apenas uma força de expressão para falar que você está buscando a Deus, você está no ambiente do Espírito Santo, você tem liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Paulo ensinou isso. É apenas uma força de expressão. Aí eu falo: nossa, que igreja legal. Quando senta para ouvir a primeira pregação, fala: não gostei dessa igreja. Porque a verdade às vezes dói. E a nossa geração, ela é tão superficial que ela se desacostumou a ser corrigida. Se você ler a Bíblia, irmão, eu lembro do Simão Mágico. Se converteu. Uau. Renunciou tudo. Começa a caminhar com os apóstolos. De repente ele está vendo Pedro. Impõe as mãos, as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Bom, xarabacaia. O poder de Deus se manifestando. O Senhor curando através da vida dos apóstolos. Ele fala: quer vender essa parada aí não? Eu quero comprar esse poder. Como é que eu faço para comprar esse poder aí? O homem de Deus vira e fala assim: seu desejo maligno seja para ti como perdição. Ore para ver se o Senhor te perdoa. Mas já era crente, irmão. Não era? Tinha aceitado Jesus. Levantou a mão e tudo. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Se queremos fazer parte de verdade da noiva do Cordeiro, não é sobre levantar a mão, é sobre inclinar o coração a Ele. Sabe por quê? Estamos querendo sair da magia. Ele estava saindo da magia, irmão. Ele era mágico. Ele era mágico, ele estava saindo da magia, ele renunciou à magia. Isso acontece hoje. Muitos renunciam à magia. Muitos renunciam ao passado, a umbanda, o candomblé, a feitiçaria. Muitos renunciam muitas coisas para servir a Deus. Só que uma coisa é você sair da magia, outra coisa é a magia sair de você. Uma coisa é você sair do mundo, outra coisa é o mundo sair de dentro de você. Sabe por que ele queria comprar o poder de Deus? Porque ele estava acostumado a conquistar coisas espirituais com atitudes humanas. Ele fazia um pacto, alcançava algo no espírito. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus a gente não compra nada. Com Deus é a gente que é comprado na cruz do Calvário. A gente não tem que comprar, Ele já comprou por nós. O que a gente faz? A gente vive para Ele. Quem vive para Ele tem o que é dele. Por quê? Romanos capítulo 8.
Fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Sabe o que significa, irmão? Tudo aquilo que o Senhor tinha e tem está sobre nós, porque somos herdeiros da mesma promessa, da mesma herança. E Mike, como desfrutamos? Amadurecendo, porque enquanto o herdeiro for menor, ele não passa de escravo, ele é imaturo e não pode receber aquilo que é dele por direito. A igreja precisa amadurecer. Por que não tem milagre, sinal na igreja? Em muitas igrejas, porque não tem maturidade. Porque os sinais são o marco de uma igreja madura. É o marco de uma igreja que entendeu e está buscando a Deus. Nós como noiva do Senhor, precisamos parar de trocar o Senhor por coisas. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus, irmão, acima do seu pecado. É amar a Deus acima do nosso ego. É amar a Deus acima do nosso egoísmo. Acima do nosso orgulho. Amar a Deus acima de nós mesmos. Acima de todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. E Deus falou comigo que uma noiva aprovada é aquela que ama incondicionalmente. Se você olhar, irmão, o amor de Cristo, a palavra amor no Novo Testamento ela tem 3 significados. O amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor sacrificial. O amor filéu, que é o amor de amigo. E o amor eros, que é o amor do desejo, homem e mulher. O amor que precisamos ter é o ágape. É aquele sacrificial. Só que quando Jesus chega para Pedro, após Pedro negá-lo, Pedro, tu me amas? Você lembra disso, né? Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Te amo ali é filéu. O que Pedro está dizendo é, sim, Senhor, te considero bastante. Você é um amigão. Ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te considero bastante, filéu. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, filéu. Sabe qual é o diálogo de Jesus com Pedro? Ué, Pedro, não era você que falou que estava disposto a morrer por mim? Porque quando Jesus falou, alguém vai me trair, ele falou, eu? É ruim. Se for preciso eu morro por você. Talvez esses boca aberta aí, ó, os 11 que estão aí, possa te trair. Eu não, eu sou o Pedro. Tá achando o quê? O bate-papo de Jesus está muito elevado. E aí, Pedro? Filéu ou ágape? É, Senhor, filéu mesmo. Eu arreguei. Eu dei para trás. Pedro, tu me amas? Ágape? Não, Senhor, filéu mesmo. Quando ele pergunta a terceira vez, ele está cutucando Pedro. Porque o galo cantou quantas vezes? Sabe o que ele está dizendo? É, Pedro, se você não consegue ganhar do galo, ah, Pedro, 3 vezes, Pedro, 3 vezes, Pedro, mas cadê o ágape que você falou lá atrás, que estava disposto a morrer? O problema é que nós como igreja, estamos considerando o Senhor como apenas um amigo, amando como amo um amigo. Irmão, a Cristo nós não amamos como amamos um amigo, a Cristo está disposto a ser morto por Ele. A verdadeira igreja não tem medo da morte. Por que, Maico? Porque ela já morreu. Acho que você não está entendendo. A verdadeira igreja, irmão, ela já morreu por quê? Porque ela renunciou à própria vida para viver a vida de Cristo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Como assim, Senhor? Aí Jesus vai explicar. Aquele que considera a sua vida valiosa, que considere-a como perda, por causa de mim e do Evangelho. Porque quem perder a sua vida, ganhá-la. E quem ganhar, perdeu. Quer ganhar com Cristo, irmão? Decida perder. Decida perder aquilo que é valioso para você. Se o que é valioso para você é uma cerveja, talvez é o que você precisa decidir perder nesses dias, para que você encontre algo valioso nos céus.
Se o que é valioso para você é a Netflix, renuncie a Netflix, para que você não, quando chegar o dia em que ele aparecer sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, você não fala assim, então se eu ia renunciar hoje, ele vai falar, você ia há muito tempo. O problema é que a gente acha que a paciência de Deus é infinita. Vai chegar um momento que a paciência vai acabar. Quando a paciência de Deus se esgotar e o tempo se cumprir e os céus se abrirem, irmão, não tem pobre, não tem rico, branco, pardo, negro, homem, homossexual, mulher, bi, trans. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o mais milionário dessa terra. Tudo isso perde o valor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, Wesley. Sabe o que é isso? Esses crentes estavam certos. O que resta a gente fazer? Clamar por misericórdia. Só que, irmão, nesse dia não haverá mais tempo, porque o noivo veio buscar a noiva. Se você não era noiva até lá, não vai ter oportunidade de se tornar então. O tempo é hoje. Por isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, façam o que tem que ser feito no tempo em que se chama hoje. A verdadeira noiva decidiu morrer por amor a Cristo. Sabe, irmão, talvez como você, talvez assim como eu, você tenha sonhos. Eu tinha alguns sonhos, desisti deles. Porque quando você conhece alguém que é mais valioso que os sonhos perdem o valor. Quando você começa a perceber a valiosidade de quem é o Senhor, de quem é o noivo, não tem nada mais valoroso do que o casamento. Irmão, eu sonho com uma igreja que anseia esse casamento da mesma forma que anseia a próxima refeição depois do culto. Uau, hoje eu vou comer um x-tudo. Nossa, aquele x-tudo do NEM é uma bênção. Talvez você já está pensando nele. Eu quero uma igreja que ame o Senhor com a mesma expectativa da próxima refeição. De pensar, se eu não comer, eu acho que eu vou morrer de fome, de tanta fome que eu estou. Que essa fome seja de Deus. Que essa fome seja do noivo. O desejo do casamento, o desejo do encontro com o noivo. Irmãos, precisamos amar a Deus. Precisamos entender o que é amar a Deus. Porque o mundo prega um amor pós-moderno, deturpado, de que eu não posso corrigir porque eu não amo. Se eu falei, tá errado, Guilherme, o Mike não me ama mais. Se fosse assim, Guilherme. Irmão, quem ama, corrige. Hebreus, a Bíblia vai dizer que Deus ama ao filho que exorta. E vai dizer mais, se você está sem exortação, você não é filho, você é bastardo. Você não tem um pai. Sabe, irmãos, às vezes amamos o Deus. Eu sei que você pode abrir o mar. Os feitos. Uau, isso é maravilhoso. Deus pode abrir o mar. Eu sei que você pode fazer a tempestade parar. Nossa, a tempestade parar. Mas não é isso que eu quero. Isso eu deixo para depois. Só quero me prostrar e te adorar. É sobre isso. Não é sobre o que Ele pode fazer, mas é sobre quem Ele é. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, quando pouco é necessário. Talvez uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Marta estava escolhendo fazer coisas para Deus. Vou limpar a casa, vamos ajeitar, fazer uma faxina. E Maria estava lá, santo, santo és, maravilhoso. Maria entendeu a boa parte. Qual é a boa parte? Estar nos pés e não querer as mãos. Igreja, noiva do Cordeiro, voltemos a amar o Senhor, não pelo microfone. Isso aqui não é nada, irmão.
Que voltemos a amar o Senhor, não por uma vitória que eu vou receber. Não, irmão. Vamos amar o Senhor porque nós já somos vitoriosos por conta da cruz, por conta do Calvário, por conta da sua morte. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos abençoados. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não vamos ser, nós já somos. O que nos falta como igreja para desfrutar dessas bênçãos? Talvez o que nos falta é um amor verdadeiro, o amor ágape. Só que sabe mais, a igreja aprovada não é só a igreja que ama. A igreja aprovada é aquela que anseia pelo casamento. A igreja aprovada, ela tem um desespero. Minha obsessão, você é. Não foi o que a gente cantou? Ele tem que ser a nossa obsessão. É um desejo incontido. É um desejo desesperador de vê-lo, de contemplar a face do rei. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, irmão. Muito maior do que qualquer coisa. Porque coisa está em segundo plano. É amar a Deus com todo o nosso coração, de modo que o desejo de estar com Ele seja muito maior do que o ministério grande. É pecado, irmão, você querer tocar as nações através do seu ministério. É pecado você querer ganhar a boa Jesus inteira. Irmão, isso é genuíno. É glória. Só que no dia que o ministério tomar o lugar do seu amor por Ele, fecha as portas e vamos embora. As multidões estão matando mais os profetas do que pecado. As multidões estão matando mais os profetas do que o pecado. Porque quando a multidão vem, a tendência é ela cobrar. Aí o profeta ele tem que decidir: ou eu perco a multidão, ou eu dou um passo atrás. Você lembra de Herodes? Qual era o clamor da multidão? Crucifica-o! Crucifica-o! E aí? A multidão. A voz do povo é a voz de Deus. Irmão, não se engane. Quem disse isso é assinado Satanás. A voz do povo não é a voz de Deus. Geralmente a voz de Deus é oposta à voz do povo, a não ser que seja o povo de Deus. Crucificam. Herodes: eu vou lavar as minhas mãos. Eu vou dar um passo atrás. Isso é com vocês. Só que toda vez que você poupa, você deixa de poupar um sangue inocente, você é culpado por ele, mesmo que você lave as mãos. Esse era o grito da multidão. Os verdadeiros profetas não estão preocupados com a multidão. Se a multidão quiser, que vá embora, mas que o noivo permaneça na casa. A noiva aprovada anseia desesperadamente pelo noivo. Só que a noiva aprovada, Léo, ela também apressa a vinda do noivo. Que isso, Mike? Você é doido? Está na Bíblia, irmão. Esperando e apressando a vinda de nosso Senhor. É isso que o texto diz. Como que nós apressamos? Fazendo aquilo que está ao nosso encargo. Pregando o Evangelho. Só que, espera. Mas não tem tanta gente pregando o Evangelho? E por que não tem gente se convertendo, irmão? Não, Mike, mas tem. Tem, irmão, eu estou falando de proporção. São 600 igrejas numa cidade de 10 mil habitantes. E não tem 600 crentes às vezes. O que está acontecendo? Mas a palavra não é poderosa, não é eficaz, não é apta para discernir os pensamentos do coração, é poderosa a ponto de traspassar alma, espírito, junto e medula. A palavra não é poderosa,
O que está acontecendo? Ela não cumpre aquilo que lhe apraz? É porque a palavra tem sido negociada. Ela tem sido diluída para se tornar palatável. Só que Deus, irmão, Deus não é palatável, Deus é santo. Cabe a nós nos curvar diante da santidade de Deus. Por isso que ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Se a palavra está sendo negociada, vidas não estão se convertendo. E quando se converte a um evangelho deturpado. É uma conversão emocional, almática. Aí quando você fala, está errado, vou abandonar a igreja. Irmão, a igreja você não abandona, você só revela que você nunca fez parte dela. Porque não existe ex-noiva no vocabulário de Deus. Noiva é a noiva. O que precisamos como noiva aprovada? Apressar a vinda do Senhor. Pregar o evangelho genuíno. Para que Deus rasgue os céus e derrame chuva sobre a terra. Do que eu estou falando? Eu estou falando de avivamento. Sabe o que transforma uma geração, irmão? A glória de Deus. Não é o meu modelo de igreja. Não é a minha forma de pregar. Não é aquilo que eu tenho. É aquilo que Ele é. E porque Ele é, Ele vai transformar corações que não são. Quando um avivamento vem, irmão. Quando um avivamento vem, irmão, tudo muda. Só que Deus não manda avivamento, Léo, para pessoas. Deus manda avivamento para a cidade. É porque a cidade precisa de um avivamento. Só que homens e mulheres precisam estar prostradas no quarto secreto, clamando dia e noite: Senhor, venha sobre a nossa cidade. Venha sobre a nossa cidade, para que Deus derrame algo sobre a cidade. Por que não temos experimentados? Porque queremos avivamento para a nossa igreja. Deus não trabalha com placa. Por isso não estamos vivenciando avivamento. Precisamos daqueles, irmão, do simples, que se prostra no seu quarto secreto, onde ninguém vê, o lugar mais valioso do mundo, porque você vê a intenção do coração, não tem plateia. Os verdadeiros homens de oração não são aqueles que fazem uma boa oração no microfone. São os que fazem uma longa oração no quarto secreto. São aqueles que não abandonam o secreto. São aqueles que não vendem a premissa do secreto. Que não negociam os princípios. Esses são os homens que vão experimentar o avivamento. Irmão, vai procurar na história. A história dos avivamentos mostra. Nunca foi uma multidão que trouxe um avivamento. Sempre foi o avivamento que trouxe a multidão. Só que não existe avivamento sem sinais e milagres. Todo avivamento tem sinais e milagres, porque faz parte da pregação do evangelho. Se tem multidão e não tem sinais e milagres, não tem avivamento, tem animamento. Você quer ver o genuíno avivamento? Não é quando você olhar para os grandes centros e ver a igreja com 10 mil pessoas. O verdadeiro avivamento você vê na face daqueles que estão adorando. Você vê no coração daqueles que estão pregando. Você vê na conduta daqueles que estão vivenciando. Não é sobre número, é sobre essência. É sobre um coração totalmente apaixonado por Deus, que não precisa do culto começar para sentir Deus, porque o culto começou em casa. Não precisa de uma palavra legal para o cara ficar animado. Um homem que está vivendo um avivamento, irmão, não depende de um lugar para ter a presença de Deus, porque ele já entendeu onde Deus habita. Nós somos templo.
Sabe, irmão, precisamos como igreja parar de esperar uma experiência. Deus vai me dar uma experiência e depois que Ele me der uma experiência eu volto para Jesus. Que tal você voltar para Jesus para ter uma nova experiência? Que tal você dar o primeiro passo e esperar Deus, em vez de esperar Deus para depois dar o passo? Sabe, irmão, precisamos entender que Deus trabalha com princípio. Jesus falou assim: buscai, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, a porta vai se abrir. Porque todo aquele, alguns que ele falou? Não, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Ele estabelece um princípio. Quer algo de Deus? Busca Deus. Michael, eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Jesus pode te curar hoje, com certeza. Mas certa vez levaram um homem paralítico, Tiago, diante de Jesus, coxo, com leito. Desceram o homem pelo eirado. Imagina que abrisse um buraco aqui nesse teto e descesse no meio do culto. Jesus estava falando. O que esse homem precisava? Ser curado. Jesus vira para aquele homem e fala: perdoados estão os seus pecados. Imagina ele: estou nem aí, não é isso que eu quero. Eu quero ser curado. Jesus: perdoados estão os seus pecados. Aí começa um burburinho. Que história é essa de perdoar os seus pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus: você não está entendendo? Michael, mas se o homem precisava ser curado, porque Jesus disse: perdoados estão os seus pecados? Porque primeiro Deus faz aquilo que você precisa. Michael, mas ele precisava ser curado. Pelos olhos dele, ele precisava ser curado. Só que nem tudo que é urgente para nós é necessário. Eu acho muito urgente eu ser curado, mas é necessário que o Senhor primeiro salve a sua vida. Depois disso ele fala: uau, tudo bem, já que vocês acham que só Deus pode perdoar pecados, vou ensinar um negócio para vocês. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, tem poder não só para perdoar pecados, mas também para curar. Toma o teu leito e anda. E aquele homem é curado. Qual o ensinamento que a gente tira disso? Às vezes Deus cura para salvar. Às vezes Deus salva para depois curar. A pergunta é: você vai ficar esperando Deus decidir o que faz, ou você vai dar o primeiro passo e falar: eu me rendo. Eu me rendo. Irmão, dê uma resposta ao que Deus está falando com você. Às vezes Deus fala tanto com a gente fica esperando a hora certa. A gente fica esperando a hora certa para corresponder ao que Deus está fazendo. Irmão, quer saber? A hora certa é a hora que você está tendo um momento com Deus. Se é hoje que você está sentindo a voz de Deus falando com você, hoje é a hora certa. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da noiva. Hoje você tem a oportunidade de pegar o convite do maior casamento da história. Não é o casamento do presidente da república. Não é o casamento da rainha da Inglaterra, Léo. É o casamento do rei dos reis e senhor dos senhores. E quer saber? Você vai se tornar a noiva. Uau! Isso tem que mexer com o seu coração, irmão. É fazer parte. Tem gente que gosta de festa. Eu gosto de festa, Michael. Eu também, irmão. Estou me preparando para a maior festa da história. A boda do Cordeiro. A maior, sabe quem vai estar lá? Até os anjos. Você está por fora, rapaz? Você não está entendendo? Vai ser um festão bombando. Vai ter o quê? Até vinho, irmão. Vai ter o vinho do céu. O vinho do céu não alimenta a carne, alimenta o espírito. A noiva aprovada, ela ama o Senhor. Um amor sacrificial. A noiva aprovada, ela anseia pelo Senhor. A noiva aprovada apressa a vinda do Senhor. E como que ela apressa? Desejando um genuíno avivamento e a pregação do Evangelho. Sabe, irmãos, o que Deus vai fazer neste lugar, você nem imagina. E eu vou te dizer mais, você nunca viu algo nem parecido.
Mas como é que você pode afirmar? Por que você acha que você está falando e Deus vai fazer? Não, eu estou falando porque Deus falou. Porque Deus não faz aquilo que eu quero. Deus faz aquilo que a cidade precisa. E se a cidade precisa de um avivamento, é porque pessoas estão mortas. E onde tem avivamento, tem vidas sendo restauradas. Talvez você é um desses, irmão, que precisa ser restaurado hoje. Sabe, de coração, talvez você está aprisionado em muitas coisas. Talvez você está sofrendo com muitas coisas. Só que talvez hoje seja um dia para você abandonar essas coisas e olhar para os céus. Olhar para aquele que pode curar, mas não só pode curar, como pode salvá-lo. Nós damos muito valor ao que recebemos de Deus. Nós adoramos receber uma oferta, fala a verdade. Seja humana ou seja de Deus. A pergunta é, qual oferta você tem dado para Deus nesses dias? O que você tem ofertado aos céus? Não estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando daquilo que você tem ofertado ao Senhor. Talvez a melhor oferta que você pode fazer hoje é a sua vida. Senhor, minha vida é tua. Quer saber? É a melhor oferta que você pode fazer em toda a sua vida. É entregar a sua vida para o dono da vida. Deseje, irmão, algo em Deus. Não se contente com pouco. Não se contente com ser mais um que senta no banco de uma igreja. Deus não te chamou para isso. Cadê minha carteirinha de membro? Não é sobre isso, irmão. Não é sobre uma carteirinha de membro. É sobre um propósito de vida. Sabe, a nossa geração está se suicidando. A gente tem a cidade com maior índice de suicídios no estado do Espírito Santo. Bom Jesus. Olha o tamanhozinho de Bom Jesus do Norte. Olha o tamanhozinho de Bom Jesus do Papuana, irmão. Em proporção per capita, é a cidade com maior índice. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o valor da vida. Quer uma boa notícia, irmão? O verdadeiro valor da vida não se encontra em coisas, se encontra em uma pessoa, Jesus de Nazaré. Porque não entendemos o valor da nossa vida, achamos que a dor vai ser curada quando a gente se sacrifica. Ei, irmão, a boa notícia para você é, a sua dor pode ser curada por alguém que já se sacrificou há 2000 anos atrás. Percebe como é simples o que eu estou falando? Só que por vezes é simples, mas não é prático. Vivemos aprisionados, sem saber que existe liberdade. Vivemos tristes, sem entender que podemos ser alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vivemos ansiosos, por vezes sem saber que o dia do amanhã trará a si todas as coisas. Como Jesus nos ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma. As pessoas vivem depressivas e esquecem que a Bíblia diz: apresente a Deus as suas súplicas e petições, e a paz que excede todo o entendimento alcançará o seu coração. Maico, mas se existe isso, por que eu não vivo? Talvez seja porque você ainda tem a sua vida e não a deu a Cristo. Enquanto a sua vida for sua, irmão, quando a nossa vida passa a ser dele, nós temos aquilo que ele pode nos dar. Viver pela palavra é a maior virtude que você pode fazer na sua vida. Se apropriar daquilo que ele conquistou na cruz. Se ele diz que existe liberdade, eu não preciso levantar uma bandeira de uma ideologia humana para ser livre. Eu apenas sou. Irmão, a noiva aprovada precisa permanecer com os olhos no autor e consumador da sua fé.
Porque toda vez que você olhar para o homem, você se frustra. Certa vez, os apóstolos chegaram no lugar e alguém foi saudar e se prostrou e falou: opa, levanta, porque eu sou homem sujeito aos mesmos erros. Porque eles entendiam. Quem não entendia? Quem estava se prostrando. Esse é o problema. Muitas pessoas estão se prostrando diante de homens, quando deveriam se prostrar diante de Deus. A noiva aprovada está com os olhos nos céus. Irmão, não olha para mim não. Maico, mas Atos capítulo 3 não fala, né? Pedro e João, olha para nós. Com que ele fala logo depois, irmão: seja curado. O que eles estão dizendo é: olha para aquilo que eu carrego. Não é olhar para a minha humanidade, é para olhar para quem está dentro de mim, que pode ser um instrumento de cura e libertação na sua vida. Talvez hoje seja um dia de você dar um passo ao Senhor. Pare, reflita. Existe um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus, onde tudo muda na nossa vida. O Evangelho, irmão, não é uma história legal. O avivamento não é uma história legal que a gente leu num livro. É uma realidade que a gente deve vivenciar. O Evangelho não é uma história legal que mudou a vida de alguns. É uma realidade que pode transformar a nossa vida. Eu creio em um Evangelho que transforma. Tem gente que carrega uma camisa: fui salvo pela graça. Só que vive uma vida de promiscuidade. Não, irmão, você não foi salvo pela graça. Porque a graça que te salva, te santifica. A graça que te resgata, te purifica. O Senhor está preparando a sua noiva para o grande dia, o casamento. Está perto, perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, comece a orar. Abra o seu coração ao Senhor.